Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para uma aula aqui bem interessante que é sobre os ETFs, tá? Os Exchange Traded Funds. Eles são muito difundidos e são muito usados no mercado americano, tá? Nós aqui brasileiros pouco usamos, né? Tá tendo mais conhecimento agora sobre essa modalidade de investimento agora. E eu vou mostrar aqui para vocês por que que é bom investir em ETF, tá? Como que você consegue alcançar outros mercados por meio dele, tá? Então vamos aqui para a definição de um ETF, tá? Então, um ETF ele é um Exchange Traded Fund, que ele nada mais é que um fundo de investimento fechado que reflete algum índice de mercado, tá? E ele tem, por característica, por ele ser fechado, ele é negociado no mercado secundário, tá? Ele é negociado no mercado de bolsa. Então você não consegue entrar nele como cotista diretamente, tá? Nem entrar e nem pedir resgate. Não, você negocia ele no mercado de bolsa, como se fosse uma ação, tá bom? O que é legal aqui, que eles têm uma gestão passiva, tá? Porque eles vão refletir um índice de mercado, né? Então eles não vão visar superar esse índice, tá? Ele vai simplesmente replicar um índice de mercado e ele vai trazer isso para o ETF, tá? Então, em virtude disso, ele não cobra a taxa de performance e ele vai visar acompanhar o benchmark dele, tá bom? Então, basicamente, eu listei aqui os 5 maiores ETFs que a gente tem, tá? Então, o primeiro deles e mais conhecido é o BOVA11, tá? Então, o BOVA11 ele vai refletir o Ibovespa, que são as 60 maiores ações do mercado brasileiro, tá? Então, por meio do BOVA11, você consegue diversificar a sua carteira por meio de 60 ativos, tá? Isso acaba sendo bem interessante, porque o BOVA, por exemplo, ele custa em torno de R$ 90, né? E para você entrar nele, você entra a partir de 10 cotas. Então, com R$ 900, você já consegue diversificar a sua carteira em 60 ações diferentes, né? As 60 maiores ações do mercado brasileiro. Então, o Bovons, o que que ele faz? Ele vai pegar todos os ativos que compõem o Bovespa, ele vai ter em carteira, ele vai ter no ETF a exata proporção de cada um deles no índice Bovespa. Então, se por exemplo o Itaú tem 9% do índice Bovespa, ele vai ter essa proporção no ETF. Se a Ambev tem 5%, ele vai ter essa proporção de Ambev, tá? Então, um ETF ele vai exatamente refletir a proporção dos ativos que tem nesse índice para dentro desse ETF, tá? E aí, com isso, você vai ter o retorno ou o prejuízo, a desvalorização dessa cesta de ativos, né? Desses 60 ativos. Tem outro ETF aqui que é bem conhecido, que é o Brax 11. O Brax 11 ele vai refletir o índice IBRX 100. O IBRX 100 são as 100 maiores ações negociadas na nossa bolsa, tá? Na nossa bolsa brasileira. Então, o que é legal é que você consegue diversificar o seu portfólio em 100 ações, né? O que é muito legal de ETF, muitas pessoas não gostam ou não têm tempo de investir ativamente em ações, né? Eles não têm tempo de analisar ações, de comprar ações, de usar análise gráfica ou análise fundamentalista para tomada de decisão. Então, se você não tem esse tempo, ou se você acha, por exemplo, eu acho que o mercado brasileiro vai crescer a bolsa daqui a 10 anos. Então eu coloco num BOVA11, né? Eu coloco num Brax 11, que ele vai refletir as maiores ações da bolsa, tá? E os índices eles vão se alternando. Então, se por exemplo uma ação que era boa, ela era muito negociada e agora parou de ser negociada assim, ela sai, né, e vai entrar uma outra ação. Então, de forma bimestral ou trimestral é feita essa seleção dos ativos e é rebalanceada essa carteira, tá? Então acaba sendo bem legal para quem pensa em investir e não quer investir de forma ativa, né? Não quer comprar papel mesmo, não quer comprar ações de Ambev, de Itaú. Não, quer comprar o índice, né? Quer pulverizar e diversificar dentro desses papéis. Então tem essa possibilidade, tá? Aqui a gente tem o IVVB11, tá? O IVVB11 ele é bem legal porque ele vai refletir o índice americano S&P 500. O S&P 500 nada mais é do que as 500 maiores ações do mercado americano, tá? Então, acaba sendo bem legal para você diversificar em um outro mercado, tá? Que é o mercado americano, comprando aqui pelo mercado brasileiro, tá? E nas 500 maiores ações do mercado americano. Então, se você confia, por exemplo, na Apple, na Microsoft, na Amazon,
elas estarão dentro desse pacote, tá? Então acaba sendo bem legal para você diversificar os seus ativos, tá? E lembrando que é bom que você diversifique em outro mercado, né? Porque o nosso mercado brasileiro é um mercado emergente, já o mercado americano é um mercado de primeiro mundo, então acaba sendo diferente nesse sentido, né? O mercado americano ele é muito mais robusto e geralmente tem uma correlação negativa com o nosso mercado. Geralmente, quando o nosso mercado daqui cai, o de lá sobe, né? Então tem esse lance de correlação, então você pode usar até mesmo para proteger a sua carteira esse ETF, né, o IVB11, porque você vai estar lastreado em ações dolarizadas, né? Então acaba sendo bem interessante isso. Temos aqui o Small 11, ele vai refletir o índice de Small Caps, que são empresas de pequena captação, né? São aquelas empresas que não são tão robustas, né? Elas não têm tanto market share, então que elas estão ascendendo, né? Então, se você acredita no case de Small Cap, acha que elas vão se valorizar, por exemplo, uma empresa pequena, acha que ela vai se tornar de um patamar de Itaú, por exemplo, você pode comprar esse índice, tá? Lembrando que ele é mais volátil, porque essas ações, elas são de menor captação, então tem menos liquidez do que uma ação maior, de mais robustez. Então, como tem menos pessoas negociando, podem ter oscilações maiores, tá? E aqui, um último ETF bem interessante que é o Divo 11. Então, tem muitas pessoas que gostam muito de dividendos, né? Olham ações pensando em dividendos. Você pode comprar o Divo 11 se você tem essa mentalidade, se você gosta de empresas que repartem dividendos. Por quê? Ele vai refletir o índice IDIV, que expressa as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 24 meses, tá? Então, esses são os principais ETFs e são ótimas formas de você diversificar, tá? O seu capital. Em relação ao dividendo, né? Aqui a gente viu diversas empresas que compõem cada um desses ETFs, né? E essas empresas muitas das vezes distribuem dividendos para os acionistas. E como que isso é feito? Eu vou receber isso na minha corretora? Não, né? Em ETFs, sobretudo aqui no Brasil, não é repartido o dividendo com o investidor, tá? O dividendo é reinvestido no próprio ETF, tá? Isso é bem importante ficar claro para vocês. Então, se não vem esse dividendo para você, a valorização do ETF vai aumentar, né? Porque ele é automaticamente reinvestido dentro do ETF, então acaba sendo legal, tá bom? Em relação a risco, né? O que a gente tem de risco em relação ao ETF? A gente tem o risco de mercado, que é a volatilidade, tá? Como ele é um ativo listado em bolsa, ele é volátil, tá? Ele pode ter volatilidade, ele pode ter valorização, ter desvalorização e tem o risco de liquidez. Infelizmente, aqui no Brasil, o mercado de ETF ele não é tão difundido, poucas pessoas conhecem, então tem poucas pessoas que compram e vendem. Então, ele é um mercado menos líquido, tá? Então, você vai ver um spread, uma diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, na maioria deles. Mas como o BOVA11 e o VB11 são bem negociados, é, tem bem menos isso. Mas se você for comprar, por exemplo, um Small 11, um Div 11, você já vai ver que a liquidez é um pouco diferente, tá? Sobre as formas de analisar, você pode analisar ele via análise gráfica, tá? Sobretudo análise gráfica ou análise macro. Então, se você pensa que a macroeconomia, por exemplo, americana vai crescer, você pode comprar um IVB11, né? Porque ali vai refletir a rentabilidade das 500 maiores ações do mercado americano, tá? E via análise gráfica, se você vê que um ETF está num ponto de suporte e resistência, você pode comprar, né? Então, basicamente, são essas duas formas de analisar. Aqui, como comprar e como vender, você só pode negociar ETF no mercado secundário, que é o mercado de bolsa, tá? Então, você vai usar o home broker ou você vai usar uma plataforma, vai usar o aplicativo da sua corretora ou banco para comprar ETFs, tá? Eles são como ações, eles têm um ticker próprio, tá vendo? BOVA11. Tem o BOVA, que é o nome do ETF, e o 11, que é o número dele. Então, somando tudo, tem o ticker, que é o código dele. Então, você coloca esse código na sua plataforma, no seu home broker, no seu app, você vai conseguir acessar, tá bom? Em relação ao imposto, né? O imposto dele é um pouco diferente em relação às ações, tá? Você vai pagar 15% do valor do rendimento, independentemente do valor do rendimento, tá? Então, para ações, a gente tem que você só vai pagar rendimento acima de 20 mil reais que você teve o fator gerador mensal.
Aqui, para ETFs, qualquer valor que você teve de lucro, você vai pagar 15% e por meio da DARF, tá? Então, se você encerrou sua posição agora em janeiro, por exemplo, você tem até o último dia útil de fevereiro para pagar a DARF, tá? Para pagar o imposto referente aos 15% em cima do valor que você teve de rendimento, tá? Sobre as taxas de ETF, a única taxa que é cobrada por ele ser passivo é a taxa de administração, tá? Que é a taxa para existência do fundo e ela é cobrada mesmo caso o fundo tenha tido uma performance negativa, tá? Isso é importante frisar. E ela é deduzida diariamente do patrimônio líquido do fundo. Então você não tem que pagar efetivamente a taxa de administração, aportar capital para isso. Isso é deduzido do seu valor de cota, tá? Do seu valor que você tem no ativo. E aqui, formas de ganhar dinheiro. No ETF, como você não recebe dividendos, né, eles são automaticamente reinvestidos, você vai ganhar através da valorização de cota, tá? Então, conforme a cota do ETF, conforme os ativos do ETF valorizarem, você vai ter ganho de capital, tá bom? Então, basicamente, isso essa aula aqui foi para mostrar para vocês o que são os ETFs, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Os ETFs são uma excelente maneira de vocês diversificarem o seu portfólio a baixíssimo custo e em mercados que podem ser estrangeiros, né? Então, o IVB11 você consegue investir no mercado americano sem mandar dinheiro daqui para uma outra corretora. Então, da nossa própria bolsa, você consegue comprar e investir nas 500 maiores ações do mercado americano, tá? Então, isso é uma baita oportunidade, tá? E para quem tem menos tempo, para quem não tem tempo de analisar ações ou não quer ficar analisando ações de forma gráfica ou de forma fundamentalista, você pode comprar a média do mercado, né? Que, por exemplo, é o BOVA11. Então, o BOVA11 é a média do mercado brasileiro, levando em conta mais ou menos as 60 maiores ações daqui, né? Então, acaba sendo legal para você diversificar nesse sentido, tá bom? Então, basicamente, esses são os ETFs. Espero que tenham gostado e até mais.